Olá, meu nome é Murilo Carneiro, eu sou professor universitário e consultor na área de finanças. Meu objetivo, nesse momento, é dar um mini curso para vocês sobre orçamento familiar. Antes de entrar no mini curso propriamente dito, eu gostaria de lembrar algo interessante. Ontem, alguma pessoa veio me perguntar, mas você fala tanto de orçamento familiar, você usa efetivamente isso na sua vida ou você só fala de orçamento familiar? Isso me fez refletir para eu começar a pensar, a resgatar do meu passado como que o orçamento familiar entrou na minha vida. Era o ano de 1992, faz tempo já, hein? Em 1992 eu terminei a faculdade e a situação era meio complicada, por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E como eu estava começando a minha vida profissional, meu salário era relativamente pequeno. Grande parte do meu salário ia para onde? Para eu justamente pagar a faculdade. O que eu imaginava? 1993 vai ser um ano diferente na minha vida. Por quê? Porque vai sobrar dinheiro. Eu não sei como, mas eu estou conseguindo pagar a faculdade. Mas quando acabar a faculdade, minha vida vai melhorar. Minha vida vai ser diferente. E aí começa 1993. Em janeiro, nada de sobrar dinheiro. Fevereiro, nada de sobrar dinheiro. Março, nada de sobrar dinheiro. Aí eu comecei a imaginar, mas para onde está indo o meu dinheiro? Em 92, eu conseguia pagar a faculdade. E agora? Como é que eu não estou conseguindo? Então, tudo começou na minha vida, ou seja, como o orçamento familiar entrou na minha vida, quando eu fiz essa pergunta, para onde está indo o dinheiro que antes eu utilizava para pagar a faculdade? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar aonde eu gastava, ou seja, com que eu gastava. E eu descobri para onde estava indo meu dinheiro. Depois que eu terminei a faculdade, meu apelido passou a ser Bartira. Mas calma, não porque alguém achasse que eu fosse homossexual. Mas por quê? Porque eu estava indo muito em bares. Quando eu fazia faculdade, o que acontecia? Tudo que eu ganhava ia para pagar a faculdade. Mas quando acabou, eu quis resgatar o tempo perdido. Resgatar como? Saindo toda noite. Por isso que eu ganhei esse apelido de Bartira. Lá vai o Murilo. Tudo que ele ganha, o bar tira. Aí, quando eu coloquei no papel, anotei, e vi que grande parte do que eu ganhava estava indo para o bar, para barzinho, para saída, para balada, e antes ia para onde? Para a faculdade, eu vi que tinha algum problema. Então, um negócio legal do orçamento familiar é isso, é você enxergar o problema. Porque às vezes você tem um problema, mas você não enxerga. Exemplo, vamos imaginar que você que está me assistindo, que está vendo esse mini curso, você fume. E muita gente fala para você assim, para de fumar, para de fumar, para de fumar. Isso entra por uma orelha e sai pela outra. Por que você não para de fumar? Porque você não está enxergando o problema. O que você deveria fazer? Procure um médico e tire uma radiografia do seu pulmão. Se você olhar a radiografia do seu pulmão e enxergar ele preto, aí você vai assustar. Aí você vai perceber quanto o cigarro está fazendo mal para a sua vida. Só aí você vai parar e pensar que deve parar de fumar. Então, pensa bem, você só vai começar a resolver sua vida financeira, ou seja, pensar no seu orçamento familiar, a partir do momento que você começar a mapear melhor o que você ganha, com o que você gasta. Então, o meu objetivo nesse mini curso é o seguinte, é te sensibilizar para a importância dessa ferramenta que existe na área de finanças, chamada orçamento familiar. Na verdade, essa ferramenta é oriunda das empresas, surgiu nas empresas e passou a ser utilizada pelas pessoas. Então, vamos começar nosso assunto propriamente dito. Quais são os objetivos desse mini curso que eu vou apresentar para vocês? Vamos lá. Olha só. Primeiro, descobrir que as famílias podem utilizar o orçamento como um meio para gerir seus recursos financeiros de forma mais eficaz. O que significa em administração a palavra eficaz? Eficácia. Eficácia é atingir os objetivos. Muita gente tem objetivos, mas poucas pessoas utilizam-se de ferramentas para colocar os objetivos em prática. Exemplo, você tem um objetivo de viajar no final do ano, mas você tem que estruturar como você vai conseguir dinheiro para viajar no final do ano e controlando isso. Então, olha só, o orçamento é essa ferramenta que pode ajudar as famílias a atingir os seus objetivos, de forma mais eficaz. Atingir como? Utilizando seus recursos financeiros da melhor maneira possível. Qual outro grande objetivo do nosso mini curso?
conhecer os elementos que devem compor o orçamento familiar. O orçamento familiar é composto por quais elementos? Outro tema importante que eu vou tratar nesse minicurso. Que mais? Ver um método e uma planilha para que o orçamento familiar possa ser efetivamente utilizado. Acabei de citar. Você pensa, não, eu preciso parar de fumar. Tá bom, mas eu preciso de um método para parar de fumar. Preciso controlar melhor os meus gastos. Preciso controlar melhor minha vida financeira. Beleza, mas você precisa de um método, algo para você seguir. Você precisa emagrecer. Você precisa de um método, um regime, algo que você tem que fazer dia a dia. O que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã para eu conseguir atingir o meu objetivo. Então, aqui nesse mini curso, eu vou mostrar para você efetivamente um método de como. Porque tá claro, é óbvio que você tem que controlar melhor os seus gastos. É importante para a sua vida financeira. Mas a dúvida que vai surgir é como. Eu vou te ajudar nisso, vou te mostrar como. Como fazer isso. Além disso, conhecer as principais ferramentas de consumo oferecidas pelas instituições financeiras e também várias dicas de como utilizá-las da maneira correta. Minha mãe sempre fala assim, ó, cuidado, o carro é uma arma. Mas o carro é uma arma? Depende da forma como você utilize. Se você pegar o seu carro, sentar e o dirigir da melhor maneira possível, seguindo as regras de trânsito, sem beber, dificilmente você vai bater ou fazer algo errado. Então o carro não é uma arma, o carro é um meio de locomoção. As operações oferecidas pelo mercado financeiro, aqui ó, essas ferramentas, que é um exemplo de ferramentas de consumo, cheque especial, cartão de crédito. Então tem muita gente que abomina esse tipo de coisa. Nossa, cartão de crédito, cheque especial, são coisas do mal. Não, não são coisas do mal. Se você utilizar da maneira incorreta, elas vão se tornar coisas do mal. Do contrário, não. Então eu vou tentar te dar dicas para você saber utilizar da melhor maneira possível, tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito, para que ao invés dele ser um instrumento que gere problemas para a sua vida, ele gere o quê? Soluções. Então, ó, o carro não é uma arma, o carro é um meio de locomoção. O cartão de crédito, o cheque especial são ferramentas super interessantes para você utilizar no seu dia a dia, desde que você saiba utilizá-las. Então, esses são os principais objetivos desse mini curso que eu estou ministrando para vocês. Então, vamos começá-lo agora. De vez em quando eu vou sumir, minha voz vai sumir, mas não fique preocupado, você não ficou surdo. Eu tenho que beber um pouquinho de água. Então vamos começar pelo conceito e características. Vamos lá então. O que é orçamento familiar? Antes de falar no que é orçamento familiar, vamos ver outro conceito que está ligado ao orçamento familiar, chamado de finanças pessoais. Vamos ler a definição do que é finanças pessoais. Olha lá, é a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras de uma pessoa ou família. Tem uma revista muito interessante chamada Você S.A. Qual é a lógica de alguém fazer uma revista e colocar como título Você S.A.? SA é a sigla que significa Sociedade Anônima. Então vai, fazendo uma comparação, né, que você que está me ouvindo, tem que encarar a sua vida como se você fosse um empreendimento, um negócio. Então você tem que fazer investimentos, você tem que controlar a sua vida financeira como se você fosse uma empresa. E é justamente isso aqui que está querendo mostrar. Finanças pessoais é a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros. Conceitos financeiros que vêm daqueles conceitos que a gente utiliza nas empresas. Então você vai gerenciar a sua vida financeira, você S.A., de forma mais profissional. E isso é importante. Várias ferramentas que a gente utiliza no dia a dia nas empresas, a gente pode utilizar na sua vida pessoal. E você deve se encarar como um empreendimento. Você S.A. Olha só. E o que é o orçamento familiar? Finanças pessoais, então, é a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras de uma pessoa e família. Agora, o orçamento familiar é a projeção
projeção de receitas e gastos que uma família elabora para um determinado período de tempo. Olha que simples. Orçamento é algo muito simples. Basta que você esteja hoje, no presente, projetando, logicamente, para o futuro, suas receitas e seus gastos para um determinado período. Simples. As empresas normalmente fazem isso no final de um ano para o ano seguinte. Esse é o grande objetivo das empresas. Elas fazem orçamentos anuais. Se você vai começar com isso agora, você pode, nesse primeiro momento, tentando fazer um orçamento mensal. Vamos imaginar que você está no final do mês de novembro. Se você está no final do mês de novembro, você vai projetar suas receitas e gastos para quando? Para o mês de dezembro. E é aí que muitas pessoas acabam cometendo erros. Por quê? Chega no final do ano, quando chega novembro, dezembro, as pessoas têm a falsa sensação de terem ficado ricas. Por que elas têm a falsa sensação de terem ficado ricas? Dia 30 de novembro, a pessoa recebe metade do 13º. Certo ou errado? Certo. Aí no 5º dia útil, ou no 10º dia útil, a pessoa recebe o salário integral. No dia 20 de dezembro, a pessoa recebe a segunda parcela do 13º. Às vezes, nesse período, se ela pega férias, ela ainda pega férias. Então, chega final de novembro, começo de dezembro, a pessoa tem a sensação que ficou rica. Mas vai a notícia triste, você não ficou rico em dezembro. Porque grande parte dessa grana que você ganha em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, você vai ter que fazer o quê? Gastar em janeiro. Gastar com o quê? Por exemplo, IPTU, IPVA, material escolar. Então é importantíssimo que você faça o quê? Projeções. Imaginando que você está no mês de novembro, você tem que imaginar que em janeiro você vai gastar mais do que você gasta normalmente. Então essa grana que você ganha mais em dezembro, você tem que guardar parte dessa grana, porque você vai usá-la em janeiro. Isso é orçamento. Orçamento, então, é essa projeção de receitas e gastos para o futuro. Está aqui. Na verdade, o orçamento familiar é uma das ferramentas que você vai utilizar para colocar conceitos financeiros na prática. Então, orçamento familiar é uma ferramenta dentro da ciência de finanças pessoais. Viu que fácil? O orçamento familiar, de novo, é uma ferramenta que visa fazer com que as famílias façam a gestão dos seus recursos financeiros, fazendo com que atinjam seus objetivos econômicos e financeiros. Só lembrando, qual o significado da palavra ferramenta? Ferramenta é um meio que eu vou utilizar para atingir determinado objetivo. Então, preciso controlar melhor os meus gastos. Qual é a ferramenta para colocar esse objetivo em prática? O orçamento familiar. Então, tá claro o que é orçamento familiar. Orçamento familiar é uma ferramenta para que eu consiga controlar melhor a minha vida financeira. E a ciência que estuda como controlar melhor a sua vida financeira é chamada de finanças pessoais, beleza? Aí chegamos nos elementos, olha só. O orçamento familiar deve ser composto por 3 elementos. Acabei de dizer, orçamento familiar, então, é a projeção de receitas e gastos. Obviamente, um dos elementos do orçamento familiar são as receitas. Tenho que projetar as receitas. Também tenho que projetar os gastos. Gastos e despesas, até como tem as duas terminologias, eu coloquei de propósito para você entender a diferença. Gasto, tudo que sai. Receita, tudo que entra. Quando você pega em uma empresa, os gastos são divididos basicamente de 2 formas, custos e despesas. Só para você entender esses 3 termos, né? Qual que é a diferença entre gasto, despesa e custo? Gasto é o que sai do caixa. Saiu do caixa é gasto. E você tem que encarar também o dinheiro que sai da sua conta corrente como o dinheiro saindo do caixa. Lembra? Você SA. Então, olha, saiu o dinheiro é gasto. Numa empresa, quando o dinheiro sai para algo relacionado à atividade principal que ela exerce, esse gasto é chamado de custo. Quando não, é chamado de despesa. Exemplo, para uma indústria que fabrica paçoquinhas, ela compra o amendoim, que é a matéria-prima. O amendoim está ligado diretamente à atividade principal? Sim, está. Então o amendoim é custo. Aí eu tenho que pagar os funcionários, né, que trabalham na área de recursos humanos, RH. Esses funcionários que trabalham na área de recursos humanos estão relacionados diretamente à atividade principal que a empresa exerce? Não.
Não estão. Então esse gasto, essa saída é chamada de despesa. Então, só para você ver a diferença. Mas aqui, como a gente está falando de forma bem simples, não tem essa profundidade técnica, né? Falar gasto, custo e despesa, vamos falar que são sinônimos. Né? Projetar também as despesas, outro item, outro elemento, né, do meu orçamento familiar. E outro, muito importante, os investimentos. Vou falar disso daqui a pouco. Não basta eu projetar só as receitas e as despesas ou os gastos. Eu tenho que também pensar nos investimentos. Mais uma vez, você SA. Uma empresa só sobrevive hoje no mercado altamente competitivo se ela pensar no futuro, se ela fizer investimentos. Partindo desse princípio que você tem que se encarar também como um empreendimento, você precisa fazer investimentos. As pessoas, por exemplo, que estão estudando, você que está vendo esse mini curso, por exemplo, também está fazendo um investimento na sua vida, às vezes profissional ou pessoal. Gastar dinheiro com conhecimento, gastar dinheiro com educação é um tipo de investimento que uma pessoa física pode fazer. Mas vamos falar mais disso lá na frente. Vamos falar então mais detalhadamente do primeiro elemento, né, do orçamento familiar, as receitas. Receitas é o dinheiro que entra no seu caixa. Então, olha só, em orçamento familiar, podemos definir receitas como sendo todas as entradas. Então, conforme eu havia dito para você, nós vamos chamar de entradas. Mais uma vez, você deve estar achando que eu estou ficando chato, mas eu serei chato. Você tem que encarar a sua vida como um empreendimento, como um negócio. Então, pensa comigo, ó. Eu tenho que saber separar as receitas. Que é o exemplo de uma empresa. Uma empresa vendeu um produto. Aquela empresa que eu acabei de dizer. Ela fabrica e vende paçoquinhas. Ela vendeu uma paçoquinha, esse dinheiro entra no caixa dela, certo? Certo. Isso é uma receita operacional. O que é uma receita operacional? Que tem a ver com um negócio. O negócio da empresa não é fabricar e vender paçoquinha? Sim. Então, toda vez que eu fabricar e vender uma paçoquinha e o dinheiro entrar no caixa, é uma receita operacional. Tem a ver com a operação, tem a ver com um negócio. Porém, se essa empresa pegar e vender um caminhão velho, não vai entrar dinheiro no caixa? Vai. Mas tem a ver com o negócio? Não, meu negócio é fabricar paçoquinha. Então isso a gente chama de receita não operacional. É importante que a empresa saiba, né, dividir certinho que receita é operacional e que receita é não operacional. Para você aí também, pessoa física, é importante que eu separe as receitas de alguma forma. Exemplo, imagina que você estivesse lá no mês de novembro e estivesse recebendo o seu 13º. Você recebe todo mês o 13º? Não. Férias você recebe todo mês? Não. Você recebe, então, dinheiro ou entradas no seu caixa que você pode classificar de formas diferentes. Quais são as formas que você pode utilizar? Olha só. Primeiro, receitas regulares. Vamos ler o que são receitas regulares? São aquelas recebidas todo mês, tais como salário, comissões, benefícios, aluguéis de imóveis, etc. Mas as pessoas físicas podem ter receitas eventuais. O que são receitas eventuais? São aquelas que não são recebidas todo mês. Exemplo, 13º, férias, heranças. Essa, infelizmente, eu nunca recebi. Quem sabe um dia, né? Sonho de todo mundo receber uma herança de algum parente rico, mas até hoje nada. Venda de bens próprios, restituição do imposto de renda, resgate de aplicações financeiras e outras coisitas mais. Então, você tem que pensar assim, você tem um dinheiro garantido todo mês. Isso é uma receita, eu vou até apagar para ficar aqui menos poluído o ambiente para você enxergar. Receitas regulares são aquelas que eu posso contar todo mês entra. Agora, as receitas eventuais eu não posso contar todo mês. Então, na hora que eu for montar meu orçamento, você vai ver que eu tenho que projetar meus gastos, na maioria das vezes, baseado no quê? Nas receitas regulares, aquelas que eu tenho certeza que eu terei todo mês. Então a importância para na hora que você montar o seu orçamento, você saber separar que tipo de receita você está tendo. É receita eventual ou é uma receita regular? Você vai ver no final, não se preocupe ainda,
que eu vou mostrar um modelo de planilha para você poder montar o seu orçamento. Eu vou fornecer. E aí vai estar dividido bonitinho o que são receitas regulares e receitas eventuais. Então vamos lá. E eu tenho que projetar então as receitas e outro elemento importante são as despesas ou os gastos. Gastos é tudo aquilo que sai do caixa. Receita entra, gasto ou despesa sai. É o que está escrito aqui, ó. As despesas podem ser definidas como sendo todos os desembolsos de dinheiro que a família realizará e podem ser classificados de várias formas. Ó, aqui vai uma dica. As empresas, quando vão montar, né, o seu orçamento, elas dividem as despesas em grupos. Vou dar um exemplo prático. Conforme eu disse, além de professor universitário, eu também trabalho com consultoria na área financeira, consultoria direcionada a empresas. Então, um relatório gerencial para você observar seus gastos, ele tem que ser bem organizado para que você enxergue as coisas de uma maneira mais clara. Tem que ter uma didática para você montar um relatório gerencial. As receitas, você viu, né? Divididas em dois grandes grupos, eventuais e regulares. E as despesas? Eu posso montar vários grupos. Quer o exemplo de uma empresa? Despesas de ocupação. São todas as despesas que a empresa tem para que ela possa estar no lugar onde ela está localizada. Mas o que é isso? Calma lá, despesas com localização? Exemplo, água, energia elétrica, IPTU, gastos com manutenção do prédio. Então eu agrupo essas despesas que têm uma similaridade e ponho num grupo chamado despesas com ocupação. Posso pegar outro grupo, despesas tributárias para uma empresa. Uma empresa paga vários tipos de tributos, ICMS, IPI, COFINS, PIS. Pego todas essas despesas e agrupo num item chamado despesas tributárias. Qual outro grupo você pode pôr? Despesas com divulgação, despesas com marketing. Posso juntar outro grupo, tá entendendo? Na hora que você for olhar o relatório gerencial de uma empresa, você vai ver que as despesas que ela tem estão agrupadas. Despesas com similaridade eu coloco num grupo junto. Aqui na pessoa física é a mesma coisa. Eu vou imaginar alguns grupos, né, de despesas que eu tenho, que eu posso juntar aquelas despesas e dar um nome para aquele grupo de despesas. Exemplo, despesas com supermercado. Tudo que eu gastar com alimento, bebida, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, utilidades domésticas e outros itens, eu posso colocar num grupo de despesas chamadas de despesas com supermercado. Basta eu pegar a nota fiscal, né, do que eu gasto no supermercado e ir colocando lá. Agora, se eu quiser fazer um detalhamento maior do meu orçamento, melhor. Mas aí eu teria que fazer o quê? Pegar a nota fiscal e aí ver o que naquela nota, por exemplo, eu gastei no supermercado R$100. Mas desses R$100, o que é alimento? O que é bebida? Eu separar. Agora, num primeiro momento, se você não quiser esse nível de detalhamento tão grande, toda notinha que você tiver de gasto no supermercado, você coloca. Mas é importante, seria importante que você enxergasse, né, o tipo de gasto que você está tendo no supermercado. Porque às vezes algum gasto fica escondido lá dentro. Como assim, ó? Quer ver? Chega no final do mês, você vê que tem despesas com o supermercado, R$500. Aí você fala, nossa, R$500 é bastante. Mas eu não sei com o que é esses R$500. É com o quê? É com alimento, com bebida? Agora, se eu separasse e descobrisse que desses R$500, R$250 seria com bebida, vixe, estou comprando muita bebida. Então seria, mais uma vez importante, primeiro momento, você nunca fez orçamento, coloca lá gasto com supermercado, despesas com supermercado. Mas no segundo momento, se você pudesse dividir esses gastos, né, separar certinho para saber quem é quem dentro do supermercado, melhor ainda. Esse é o objetivo. E aí vem vários outros tipos, né? Exemplo, gastos com moradia. Nesse item você colocaria o quê? O que você gasta com aluguel. Se você não está gastando com aluguel, mas você tem a casa financiada, a parcela que você paga do financiamento, energia elétrica, telefone, água, manutenção, IPTU, aquisição de imóveis e decoração para a sua casa. Fala assim, tem uma regra? Não. Cada empresa monta o seu relatório gerencial e agrupa suas despesas da forma que achar melhor. Cada pessoa física, no caso você que está me assistindo, que é uma pessoa física, né,
você vai agrupar os seus gastos da forma que você achar melhor. Então, talvez o relatório gerencial de uma pessoa física seja diferente do relatório de outra pessoa física. Isso daqui é simplesmente uma sugestão. Depois você vai adequar a sua necessidade. Quais outros itens, né, grupos eu posso montar? Transporte. O que eu colocaria nesse item transporte? O que eu gasto com combustível, pedágio, manutenção, seguro, IPVA, táxi. E aí você vai ver que tem outros exemplos. Gastos com saúde, convênio médico odontológico, exames particulares, remédios e outras coisas. O que mais? Educação. Educação, mensalidade escolar, material escolar, curso de línguas. Outro item que eu poderia montar dentro do relatório, lazer e entretenimento. Isso é super importante. Ó, vou falar mais disso no final desse nosso mini curso. Mas lógico, nós estamos falando aqui de conceitos financeiros, mas você não pode esquecer também da sua saúde. A gente fica tão preocupado, né, em só ganhar dinheiro, esquece de cuidar da saúde. Nós somos uma máquina. Se essa máquina não tiver manutenção, ela vai fundir. E uma das formas de você dar manutenção na sua máquina é estar preocupado com isso daqui, ó. Então não esqueça, é obrigação, não é vergonha, né, você gastar com lazer. É obrigação, é investimento na sua saúde. Despesas bancárias, outro item também que eu posso colocar no meu orçamento. E às vezes pode ter alguns itens. Quebrou a dentadura da minha sogra e eu vou ter que pagar o conserto. Em que item que eu vou jogar? Despesas com supermercado? Talvez pudesse colocar até no lazer aqui que você vai ficar feliz, mas não ficaria legal. Você coloca outras despesas. As empresas também fazem isso. Elas têm várias despesas. Essa despesa encaixa aqui, essa despesa encaixa lá, essa aqui, isso aqui. De repente tem um tipo de despesa que não encaixa em lugar nenhum. Então é legal você deixar um item chamado de outras despesas. Para algumas despesas que você não tem sempre. Por exemplo, presentes de aniversário. Em que grupo você colocaria? Você monta um grupo chamado de outras despesas. Então, que fique claro. Tudo que entrar no seu caixa, você tem que classificar receitas regulares e receitas eventuais. Tudo que sair do seu caixa, você tem que classificar em alguma conta. E depois você pode fazer o quê? Pegar essas continhas, né? Pegar essas continhas e juntar coisas similares. E colocar tudo num grupo só. Tudo que eu gastei com supermercado, item supermercado. Tudo que eu gastei com a minha casa, item moradia. E assim por diante. Então, espero que tenha ficado claro. E é simples. Aí vem aquilo que eu falei, super importante. Um outro elemento do orçamento familiar, importantíssimo, são os investimentos. O que são investimentos? Vê se eu tenho razão no que está escrito aqui. Ó. Quando a aposentadoria chegar, normalmente as receitas diminuirão e as despesas aumentarão. E infelizmente a maioria das pessoas não se lembra disso. Você está vivendo tanto o dia a dia, o cotidiano, que você esquece, né, que você vai ter que se aposentar. Várias pesquisas aí mostram que a perpetuidade da vida das pessoas, as pessoas têm vivido mais. Então tem muitas pessoas idosas hoje. Você mesmo, a tendência é que hoje você viva mais do que viver os seus avós, do que viver os seus pais. Então você tem que se preocupar com o futuro. E qual é o problema com o futuro? Vou até despoluir esse ambiente aqui, ó. Problema no futuro. Quando a aposentadoria chegar, as receitas diminuirão e as despesas aumentarão. Vou dar 2 exemplos práticos e simples. A partir do momento você vai tendo sua vida profissional, espero que você consiga, né, tendo promoções, vai melhorando de vida, seu salário vai aumentando. Porém, quando você se aposenta, vamos imaginar que você vai se aposentar lá pelo INSS, você vai ter um salário, e dependendo do valor que você tem de salário quando você está na ativa, você não terá com certeza quando você se aposentar. O teto, né, do salário, o teto do salário do INSS varia, mas não é tão alto assim. Então imagina que você tem um salário de 8 mil reais. Você se aposenta, imagina que o máximo que você vai ganhar é 4 mil. Olha só, quando você se aposentar, o seu salário de 8 pode cair para 4. Então sua receita vai diminuir. Outro problema, você tem um convênio médico, porque você trabalha numa empresa. Quando você acabar,
né, a sua vida profissional, terminar a sua vida profissional naquela empresa, você perde o convênio médico. E aí você vai ter que fazer um convênio médico particular por você mesmo. Só que você vai estar numa idade mais avançada, suas despesas aumentarão. Infelizmente, né, você vai ficando mais velho, começam a aparecer problemas de saúde, você vai ter que gastar com a sua saúde. Talvez você ainda tenha filhos dependentes que necessitam de uma ajuda. Então, isso é claro, você tem que ter isso claro na sua cabeça. Quando a aposentadoria chegar, o seu salário vai diminuir, a sua receita vai diminuir e a sua despesa vai aumentar. E agora? O que eu faço para contornar esse problema? Simples. Hoje que eu falo, na situação que você está, na ativa, você tem que gastar menos do que você ganha. Então, ó, presta atenção no que eu estou te falando. Quem nunca trabalhou com orçamento familiar, qual que é o primeiro objetivo? Tentar equacionar a despesa com o gasto. Problemas acontecem quando a pessoa gasta mais do que ganha. Então, esse é o primeiro passo. Que eu gaste no máximo aquilo que eu ganho. É óbvio, mas muita gente não faz isso. Depois que eu conseguir chegar nesse patamar, eu tenho que partir para um segundo patamar. Qual é o patamar? Eu tenho que gastar menos do que eu ganho, para que sobre um dinheiro, para que esse dinheiro eu invista, para que no futuro eu consiga ter uma aposentadoria melhor. Que eu chegue na fase, quando eu me tornar idoso, eu tenha uma velhice, né? Achei até chato falar essa palavra velhice, mas que eu tenha, né, na minha idade mais avançada, uma situação mais tranquila. Já não bastam as rugas e os problemas de saúde, agora imagina problema financeiro. Então eu tenho que me preocupar com investimentos. Não se esqueça disso, super importante. Diante dessa realidade, lógico, é importante que nos preparamos financeiramente para o momento da aposentadoria. Olha só. Assim, os investimentos podem ser definidos como sendo todos os desembolsos de dinheiro que a família realizará no presente, visando um futuro mais tranquilo e seguro. Beleza? Que tipos de investimento eu posso fazer? Vários. Aqui não é o momento e nem é o meu objetivo nesse mini curso, né, me estender e explicar cada um desses tipos de investimentos. Mas você, por conta própria, pode procurar conhecer mais sobre esses investimentos. Internet é uma forma. Procurar o gerente do banco onde você tem conta, outra forma. Exemplo, investimentos. Aquisição de veículos. Há controvérsias, né? Eu mesmo acho que o veículo não é um investimento. Na verdade, o veículo é um mecanismo que eu utilizo para poder ganhar o meu salário. Eu tenho uma vida muito corrida, então eu dou aula em vários lugares, eu trabalho com consultoria, então eu preciso do meu carro para agilizar a minha locomoção. A minha logística só é possível com o carro. Eu enxergo o carro muito como um investimento. Mas tirando esse daqui, que eu não considero tanto investimento, aí sim, ó, aquisição de imóveis, aplicações financeiras, títulos de capitalização e previdência privada. Tá vendo, ó, que principalmente esses três aqui, ó, você só vai conseguir informações nos bancos. São investimentos que você faz via instituições financeiras. Então, primeiro, preocupe-se, põe na sua cabeça que você tem que investir no futuro em alguma coisa. Imóveis, aplicações financeiras, títulos de capitalização, previdência privada. E converse com o gerente da conta do banco onde você tem sua conta corrente e busque maiores informações sobre como fazer e quais são as condições desses três tipos aqui de investimentos. E aqui, aquisição de imóveis, vou falar alguma coisinha no final do mini curso, beleza? Então espero que eu tenha despertado em você a importância de pensar nos investimentos. Agora olha que interessante, lembra daquela historinha que eu falei no começo desse mini curso? A pessoa fumante, ela só enxerga que precisa parar de fumar, ou ela vai se assustar com isso, quando ela vira o quê? A radiografia do pulmão dela todo preto. Aqui é a mesma coisa, eu só vou conseguir controlar melhor as minhas despesas a partir do momento que eu enxergar qual despesa está me atrapalhando. De novo, lembra que no comecinho eu disse que eu comecei a mexer, eu comecei a conhecer, comecei a utilizar o orçamento familiar a partir do momento que eu percebi que eu estava gastando muito. E quando eu olhei lá no meu relatório gerencial o quanto eu estava gastando com esse item, saídas, baladas, foi que eu comecei a controlar melhor os meus gastos. Então é imprescindível isso daqui, ó.
Para você colocar o orçamento em prática, é imprescindível que exista uma planilha de orçamento. Olha só, um princípio do orçamento empresarial que deve ser aplicado ao orçamento familiar é que a sua utilização, né, deve ser utilizado como uma ferramenta de controle. O que é controle? Planejar é estipular metas para o futuro e controle é verificar se as metas estão sendo atingidas ou não. Isso efetivamente é exercer o controle. E quem vai me ajudar a exercer o controle? Justamente a planilha de orçamento. Você vai ver que interessante que é. Para que tal princípio seja efetivamente colocado em prática, é imprescindível que a família elabore um relatório gerencial. De novo, entre aspas, relatório gerencial. Você, SA, você enxergando você mesmo como um empreendimento, como um negócio. Ou seja, algum tipo de planilha onde se possa observar o que foi projetado com o que efetivamente ocorreu. A planilha tem justamente esse objetivo. Como que é essa planilha? Ó, uma sugestão. Eu pesquisei vários tipos de planilhas que existem e desenvolvi a minha baseado em todas as outras que eu pude enxergar. Então você vai ver vários tipos de planilha que você pode utilizar para fazer o seu orçamento familiar. Aqui é simplesmente uma sugestão, mas vamos lá. Eu sugiro que essa planilha tenha 5 colunas. Primeira coluna, devem ser listados os tipos de receitas, despesas e investimentos. Óbvio, se eu vou fazer um relatório, eu tenho que ir lá pôr receitas, eventuais, regulares, despesas, com supermercado. Então tenta imaginar um relatório onde a primeira coluna eu liste quais são as minhas receitas e quais são as minhas despesas. Na segunda coluna, falamos da primeira. E na segunda coluna, devem se constar os valores orçados. O que eu queria. Exemplo, supermercado, valor orçado, programado para o mês, R$300. Orçado é o que eu imaginei antes, então tenha claro. Imagine que você está no mês de novembro. Tenta imaginar que você está no mês de novembro e você vai fazer o seu orçamento para que mês? O mês seguinte, dezembro. Então na coluna você vai pôr lá, gasto, exemplo, supermercado, valor orçado, R$400. É isso que você projetou gastar, R$400. À medida que começar o mês de dezembro, você vai acompanhando e tudo que você for gastando com o supermercado, você vai anotando na planilha. Quando terminar dezembro, no início de janeiro do outro ano, o que você vai fazer? Você vai comparar com o que efetivamente aconteceu, que vai estar na terceira coluna. Na terceira coluna são listados os valores efetivamente realizados. Então, ó, olha o método. Imagina que você está no mês de novembro. Gasto com supermercado. Projetei. R$400 para o mês de dezembro. Aí dezembro vai passando, você vai anotando o que você vai gastando no supermercado. No começo de janeiro, logicamente do ano seguinte, você compara. Imagina que você gastou exatamente R$400. Cara crachá. Orçado, realizado. R$400 foi o que eu projetei, R$400 foi o que eu gastei. Bati a minha meta. Se eu gastar menos, bom. Se eu gastar mais, ruim. Então eu só vou conseguir saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, se eu tiver uma meta estipulada. Então isso é que é legal no relatório. Essas 3 primeiras colunas. Essas outras aqui, só vou citar e na hora que eu mostrar o exemplo vai ficar mais claro para você. Na quarta, é feita uma comparação percentual da variação do valor orçado com o valor realizado. Exemplo, projetei gastar 100, gastei 120. Gastei 20% a mais. Então essa terceira coluna, essa quarta coluna é para você ver quanto você gastou a mais ou quanto você gastou a menos daquilo que você tinha projetado. E a última coluna, a quinta coluna, seria legal você começar a enxergar quanto que cada um dos seus gastos, das suas despesas, representam em relação ao total do seu ganho. Exemplo, vamos supor que o seu salário fosse R$1.000. Então, R$1.000 é o quanto eu ganho, 100% da minha renda. Se eu gastei com o supermercado R$300, qual é a conclusão? Eu estou gastando 30% do meu salário com o supermercado. Então, essa última coluna mostra quanto representa cada despesa que você está tendo em relação a quanto você ganha. E você tem, então, um relatório gerencial exatamente igual ao relatório que as pessoas jurídicas fazem. De novo, eu trabalho com consultoria na área financeira. A gente monta esse relatório exatamente com essa configuração aqui para as
empresas. Aqui está o exemplo. Olha que legal. Planilha de orçamento. Você coloca o mês, você coloca o ano, e aqui você vai listando os seus itens. Se for uma planilha naquele sisteminha chamado Excel, aqui você só basta colocar formas, nem precisa fazer conta nenhuma. A partir do momento que você digita dados aqui no valor orçado e depois no valor realizado, o resto ele calcula sozinho para você. Beleza? Então tá aqui, conforme eu falei, receitas regulares e receitas eventuais. Então as receitas divididas em dois grupos, receitas regulares e receitas eventuais. As despesas também separadas em grupos. Os grupos que eu citei anteriormente, supermercado, moradia, vestuário. Lógico que isso é uma dica. Você vai ver que algumas pessoas têm exatamente esses gastos. Mas às vezes aparecem alguns gastos aí que algumas pessoas não têm. Exemplo, gasto com moradia, aluguel. Eu não pago aluguel, então esse item eu tiro. Mas eu pago o quê? Financiamento habitacional. Ao invés de colocar o nome aluguel, eu ponho financiamento. Então, de novo, isso aqui é um modelo e dependendo das suas características dos gastos da sua família, você adequa o modelo à sua realidade. Mas aqui só para você enxergar como é o modelo. Outros grupos de despesas. Despesas com transportes, despesas com saúde, despesa com educação, despesas bancárias e outras despesas. Aqui é um negócio importante. Então para e pensa no que eu vou te falar agora. Olha só. A pessoa que nunca trabalhou com orçamento deveria ter como objetivo principal chegar aqui com zero. Zero aqui e zero aqui. Como assim? Resultado parcial. Eu tenho que fazer uma projeção das minhas despesas que elas não superem os meus gastos. Ou seja, não posso gastar mais do que eu ganho. Então, se eu ganho R$ 1.500, chega nessa linha aqui, quanto tem que estar? Zero. Zero. Não posso gastar mais do que eu ganho. E aí que às vezes acontece o erro. Vamos imaginar mais uma vez que você estivesse no mês de novembro. Você vai projetar então para dezembro o valor do seu salário. E aí vai listar item por item os gastos que você poderá ter no mês de dezembro, levando em conta qual princípio? Que eu não posso projetar um gasto maior em relação a quanto eu ganho. Como que eu vou gastar mais do quanto eu ganho? Isso é óbvio. Mas tem como gastar mais do que você ganha? Tem. É a última parte do mini curso. Calma que eu já vou te mostrar como e como sair dessa situação. Mas, depois de algum tempo, é imprescindível que aconteça o quê? Que aqui tenha sobra. Se eu ganho R$2.000 por mês, eu tenho que projetar minhas despesas para no máximo, vamos chutar lá, 1.800. Para que aqui sobre R$200. Para que esses R$200 eu utilize para fazer o quê? Investimentos. A linha que tem que ficar com zero no final é essa. Tem que ter uma sobra aqui, para que eu possa ter um dinheiro para investir. Isso é imprescindível. Certo ou errado? Certo. Então vamos lá. Para que você possa visualizar melhor a importância de uma planilha no processo de controle e análise do orçamento familiar, apresentaremos uma simulação de dados, só para você enxergar. Então, ó, preste muita atenção, principalmente nas duas últimas colunas. Por quê? Porque nas duas últimas colunas vai ter a variação percentual do real em relação ao orçado. E quando as metas de receita são atingidas ou superadas, o percentual atinge ou aparece em azul. E depois, em relação às despesas, ocorre o contrário. Pois quando a meta foi superada, significa que foi gasto um valor superior ao orçado. E isto é ruim. Se é ruim, vai aparecer em vermelho. Quando a meta não foi atingida, significa que foi gasto um valor inferior ao orçado, e isto é bom, por isso aparece em azul. Ah, mas eu não entendi nada do que está escrito aqui. Calma, porque agora você vai ver um modelo, e aí vai ficar totalmente claro para você. Olha só que legal. Então, você vai achar que eu sou chato, mas eu vou falar de novo. Imagina que você está no final de novembro, projetou para dezembro,
receitas totais da ordem de 3.050, beleza? Beleza. A partir do momento que dezembro vai rolando, você vai anotando o dinheiro que vai entrando, o dinheiro que vai saindo. Quando terminar dezembro, aí então está preenchido a coluna do valor orçado e depois do valor realizado. E aí você vai utilizar essas duas colunas. Mais uma vez, se você tem uma planilhinha naquele sistema Excel, isso daqui você coloca uma fórmula e a fórmula calcula para você. Algo simples. Ou senão, você pode buscar essas planilhas na internet que você consegue facilmente. Olha que interessante. Vamos pegar um item. Ó, comissões e benefícios. Comissões e benefícios. Quanto que eu estava imaginando ter de comissões e benefícios? 500. Quanto efetivamente eu tive? 400. Ruim, né? Porque eu queria uma receita de 500 e tive uma receita de 400. Então, 20% a menos. 20% a menos aparece em vermelho. Porque entrou menos dinheiro do que eu esperava. Diferente aqui de baixo, ó, das receitas eventuais. Eu esperava um bônus de 500. Tive um bônus de 550. Bom, né? Porque eu ganhei mais do que eu imaginava. Então 10% a mais. 10% em azul. Se você fizer dessa forma, fica mais didático. Azul, legal. Vermelho, ruim. E essa última coluna aqui, ó, percentual da receita total, repara que ela compara cada item com o total do seu salário. Quanto foi o seu salário real? 3.000. Tá. Desses 3.000, quanto que comissões e benefícios representam? Comissões e benefícios representa 13,33%. Em relação às despesas, a mesma lógica. Olha, despesas. Quanto que eu projetei gastar, por exemplo, com alimentos? Projetei gastar quanto? 350. Quanto que eu gastei? 370. Gastei a mais, então isso é ruim. Mas quanto que eu gastei a mais? 5,71%. Por isso aparece em vermelho. Quanto que despesas com alimentos representa do total da minha renda? Ó, despesas com alimentos representa 12,33%. Pega outro item, outras despesas. Aqui, ó, outras despesas. Outras despesas eu projetei gastar 30 e gastei 15. Ótimo, gastei menos. Quanto a menos? 50%. Se eu gastei menos, aparece em azul. Esse outras despesas representa quanto em relação a quanto eu ganho, ao valor do meu salário? 0,50. Então tá vendo que simples? Se você tiver um pouquinho de dificuldade com planilhinha de Excel, no primeiro momento você nem precisa usar essas duas colunas. Utilize só essas duas aqui que dá para você enxergar direitinho. Mas essas planilhas aqui você pode conseguir com facilidade. Basta que você coloque os dados, né? Só um minutinho. Basta que você coloque os dados nesses itens aqui, ó, aqui dentro. E todas essas contas aqui a planilha faz para você automaticamente. Simples. Então vamos lá. Aqui os outros dados. Depois você pode ir olhando a apresentação com mais calma, mas vai mostrando toda a comparação nos itens. Telefone, projetei gastar 150, gastei 145, gastei menos, então está em azul. Telefone representa 4,83% do meu salário. E aqui a planilha completa, né, com dados aleatórios que eu fui jogando, só para você poder enxergar. E esse item, né, que eu disse que é importantíssimo, olha só, esse carinha que montou essa planilha, projetou gastar R$550 a menos do que quanto ele ganha. Então ele vai ter um resultado parcial, uma sobra. Vai sobrar quanto? Ele projetou que sobrar quanto? 550. E esse 550 ele vai investir. Vai investir em quê? Ele está pagando o financiamento da casa, que ele considera que é um investimento. Só que ele acabou gastando no mês mais do que ele imaginava. Olha, ele projetou gastar 550 e gastou 462. O que aconteceu? Ele gastou 16%. Desculpa. Ele teve uma sobra de 16% a menos do que ele imaginava. Vou até apagar para ficar claro isso daqui para você. Olha só. Entenda direitinho o que aconteceu aqui, ó. Ele queria ter uma sobra de 550. Quanto foi a sobra? 462. Sobrou menos do que ele imaginava. Quantos por cento a menos? 16% a menos. O que isso impactou? Beleza, ele pagou o financiamento da casa. Ótimo. Só que ele estava pensando em guardar numa aplicação financeira 200 e só conseguiu guardar quanto? 112. Aplicou 44% a menos. Então, essa planilha tem que ser adequada às necessidades de cada família, às necessidades de cada pessoa, porém é imprescindível que você utilize uma planilha para enxergar melhor a sua relação
ou a relação dos tipos de despesas que você tem, de quanto cada despesa representa em relação ao quanto você ganha. Então, espero que você utilize essa planilha na prática. A última parte desse mini curso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre as tais ferramentas de consumo. Olha só. Caso saibamos utilizá-las da forma correta, são ótimos meios para contornarmos déficits momentâneos em nossas... O que é déficit? Dependendo de algum mês, sai mais dinheiro do que entra, e eu não imaginava. Como que eu vou orçar gasto com remédio? Alguns remédios eu tenho que tomar sempre, beleza. Mas se eu ficar doente, eu fico doente amanhã, como é que eu ia imaginar que eu ia ficar doente amanhã? Esse gasto com remédio, não tinha como eu projetar. Meu carro quebrou. Como que eu ia imaginar que meu carro iria quebrar? Então, às vezes, tem alguns gastos, não tem como você imaginar que esses gastos vão acontecer. E às vezes você tem que cobrir aquele gasto. É aí que você pode usar essas ferramentas de consumo. Lembra que eu disse? O carro é o quê? É um meio de locomoção ou é uma arma? Depende da forma que você use. Então vamos ver essas tais ferramentas de consumo, né? Que está escrito aqui, ó. Porém, caso não saibamos utilizá-las da maneira correta, elas poderão efetivamente gerar sérios problemas financeiros em nossas vidas. Para que isso não ocorra, apresentaremos as características dos principais produtos de crédito oferecidos pelas instituições financeiras, além de fornecermos dicas de como utilizá-los. Então vamos lá. Primeiro, cheque especial. O que é esse cheque especial? É uma modalidade de crédito rotativo para atender às necessidades, olhe bem, eventuais ou temporárias dos clientes. Cheque especial é um limite que é destinado à sua conta corrente, que você usa quando você quiser e devolve para o banco da forma como você achar melhor. Olha que produto legal, sem complicação nenhuma. Eu não preciso ligar para o gerente para avisar que eu vou usar, não preciso ligar para dizer que eu vou devolver o dinheiro. Isso é ótimo, mas tem um ditado que minha avó falava: quem nunca come mel, quando come, se lambuza. Você não pode achar que aquele dinheiro é seu e você pode gastar. Olha a definição de cheque especial. Necessidades eventuais. O que é uma necessidade eventual? Aquela que eu não tinha programado. Você acaba de assistir esse mini curso e vai ao shopping. De repente, se você for mulher, mulheres não fiquem bravas comigo. Mas imagina que você é mulher e ao passar ao lado de uma loja, você ouve uma voz te chamar. É uma bolsa, falando assim: compre-me. Leve-me, eu te quero, por favor, não me deixe aqui sozinha. E você olha para a bolsa e fala assim: mas eu não tenho como te levar a bolsa, você é linda, mas eu não tenho como levar você embora. Não tem como, eu não tenho dinheiro. Aí a bolsa olha para você e fala assim: você não tem cheque especial? Você fala: ah, eu tenho. Você vai, compra a bolsa e vai lá, passa um cheque e usa o limite de cheque especial. Mas olha, a compra da bolsa é uma necessidade eventual? Não é uma necessidade eventual. Você tem que programar a compra da sua bolsa no seu orçamento. Vê se você tem dinheiro sobrando para comprar a bolsa antes de comprar. Você vai ao shopping já direcionado ou direcionada para comprar aquele produto que você projetou comprar o mês anterior. Então, ó, não use o cheque especial para gastos, qualquer tipo de gasto. Não use. Gastos que você tem como projetar, você coloca no orçamento. Cheque especial só para gastos eventuais, que não tinham sido projetados. Olha só, as taxas do cheque especial são pré-fixadas. Fixadas antes, você sabe quanto você vai pagar. E definidas mensalmente, variando de acordo com o cliente. E quanto maior o risco observado pelo banco, maior será a taxa cobrada. Então, tá claro. Às vezes a taxa de cheque especial varia de banco para banco e varia de cliente para cliente. Fique atento e descubra quanto que é a taxa de juros de cheque especial que o seu banco cobra de você. A garantia usual em contratos de cheque especial baseia-se na vinculação de uma nota promissória avalizada. Talvez você não se recorde, mas sempre que você abre conta em banco, o banco te atribui um limite de cheque especial e você assina uma nota promissória, que é a garantia que se você não pagar aquele cheque especial, estourar e você não pagar, o banco vai te processar, vai colocar no pau aquela nota promissória para receber aquele valor. Agora,
Falando de cheque especial, vão aí algumas dicas. Dica número 1. O cheque especial deve ser utilizado quando ocorrerem necessidades eventuais ou temporárias. Comprar bolsa depois que você assistir esse mini curso? Não é uma necessidade eventual. Você tinha que ter programado isso antes. Não se esqueça disso. Caso não projetemos devidamente nossas despesas, poderemos gastar mais que ganhamos, utilizando o nosso limite de crédito. Tudo começou quando o dono da venda inventou a amaldiçoada caderneta. Tenta imaginar no passado, muitos anos atrás, once upon a time, o que acontecia? Preste atenção. Você ganhava seu salário, enfiava dentro do seu bolso. E aí você começava a gastar. Vai ali, compra aqui, compra lá, piriri, pororó. Acabava o dinheiro, como é que você ia comprar? Não tem dinheiro, como você ia comprar sem dinheiro? O dono da venda teve que ideia? Você ao invés de comprar sem pagar, você anota aqui na caderneta. Ou melhor, você agora pode comprar sem pagar. Basta que você anote na caderneta. Aí o cara falou, Sim, e depois do mês que vem você vem e paga. Foi aí que surgiu o tal do crédito. O que é o crédito? Você comprar sem ter dinheiro. Mas se você não se controlar, porque hoje em dia existe o consumidor compulsivo, ele sai comprando que nem louco. E aí ele tem limite de cheque especial, ele compra com esse dinheiro que ele tem de limite de cheque especial. Se você não se controlar, você acaba se afundando. Porque hoje em dia a gente pode gastar mais do que a gente ganha, porque tem o crédito. Então eu ganho 1.500. Chega lá pelo dia 20 do mês, eu já gastei os 1.500, eu quero gastar mais, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu tenho cheque especial. E você vai e usa o cheque especial sem ter controle nenhum. Tome cuidado, porque os juros do cheque especial são altos e o banco ainda ajuda você a afundar. Não acho que o banco é do mal. O banco é uma empresa, ele quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de quem? De você, de mim. Alguns caras falam assim, não, se banco fosse bom, não chamava banco, chamava poltrona. E é verdade. Pensa comigo. Banco não é algo duro, ruim de sentar? Poltrona é confortável. Então se banco fosse algo muito bom de verdade, chamaria-se poltrona e não banco. Mas o banco não é uma entidade maligna, não, ele está lá para ganhar dinheiro. Toda empresa é criada para ganhar dinheiro e ganhar dinheiro às suas custas, então você tem que ficar esperto. Você liga lá no banco, assim, nem com o cara você fala mais, você fala com uma mensagem. Alô, bom dia. Bom dia, ele responde assim, saldo disponível R$1.200. Aí você fala assim, mas como saldo disponível R$1.200? Você só tinha R$200 na conta, depositaram 1.000 a mais para mim. Não, a grande maioria dos bancos faz o quê? Quando ela divulga para você o limite de cheque especial, limite de cheque especial não. Quando ele pega e divulga o seu saldo, ele embute no seu saldo o valor do cheque especial. Você tem R$200 na conta em um limite de 1.000. Quando você liga no banco, você ouve a voz, saldo disponível R$1.200. Não é que você tem R$1.200, você tem 200. 1.000 é o limite. Só que daí você é induzido a gastar esses 1.200. Só que você não tem 1.200. Quando você ouvir o seu saldo, fique atento. Não confie no saldo disponível. Porque o saldo disponível, normalmente o banco passa junto o limite de cheque especial. Fique atento. Qual outro produto? Cartão de crédito. Outra coisa maligna? Não. Olha o cartão de crédito. O cartão de crédito tem como vantagem a protelação. Eu compro hoje e pago depois. As minhas despesas para a data do vencimento da fatura. Ótimo. Saio daqui, compro um negócio e não pago na hora, pago depois, mas você tem que pensar no seu orçamento se depois você vai ter o dinheiro para pagar isso. Então não basta sair comprando que nem maluco. Quando o cliente não consegue pagar o valor integral da fatura, o saldo remanescente será cobrado na fatura do mês seguinte, acrescido de altas taxas de juros. Então, toma cuidado. Você gastou 1.000 no cartão, vem a fatura. Que a fatura às vezes se transforma numa fratura. Fratura o seu bolso. Tem que ter um cuidado para a fatura não se transformar numa fratura. Chega lá R$1.000. Mas eu não tenho dinheiro. Vou pagar só 500. Beleza, paga 500, o caixa aceita, você paga 500. Não, isso é louco. E os outros 500?
que vai acontecer com os outros 500? Os outros 500 vêm no mês seguinte com juros. Juros altíssimos. Então tome cuidado. Tente pagar sempre o valor total da fatura. A utilização do cartão de crédito propicia ao cliente uma organização melhor de suas despesas, devido ao fato da fatura discriminar os locais e os valores das despesas efetuadas. Olha que legal! Não falei que você tem que controlar seus gastos? Quando a fatura do cartão de crédito chega na sua casa, tá tudo lá bonitinho, supermercado. Eu faço isso. Tudo que eu gasto com combustível, eu passo no cartão. Se eu chegar lá, quando chegar a minha fatura, é só somar os gastos que eu tenho com combustível, proveniente de empresas, né, de postos de combustíveis, eu vejo quanto eu gastei no mês de combustível. Supermercado, farmácia, tudo mais. Pô, a fatura do cartão de crédito é uma ferramenta excelente para você enxergar os seus gastos. O cartão de crédito é algo que você utiliza para comprar hoje e pagar depois. Fornece para você dados para você imputar no seu orçamento. Como que isso pode ser uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O problema é se você não sabe utilizá-la. Dicas então. Para que o cartão de crédito não se torne o vilão das finanças pessoais, devemos evitar utilizá-lo para fazer compras por impulso. Então, cuidado, compra por impulso, compra por impulso. Vocês podem achar assim, esse cara é louco. Não, não é louco. Você tem que ir comprar já com o que você quer. Então, ó, irei ao shopping amanhã comprar tal coisa. E tem dinheiro no meu orçamento para que eu possa arcar com essa despesa. Ah, não foi nada que esse cara está falando, ele é louco. Beleza. Ótimo. Você vai começar a gastar mais do que você ganha e você vai ter problemas financeiros. Se você seguir minhas dicas, você vai se dar bem. Ó, devido ao fato das despesas serem pagas no futuro, as pessoas podem comprar sem ter dinheiro em mãos, né? Esse é o problema. E, importante, não podemos deixar levar pela facilidade de pagar somente o valor do pagamento mínimo. Tá lá, o banco é seu amigo, né? O banco faz assim. Valor da fatura, R$1.000. Pagamento mínimo, 150. Você pode ser induzido a pagar 150. Aí você paga 500. Nossa, eu paguei bem mais do que o mínimo. O mínimo era 150, eu paguei 500. Esquece. Se a sua fatura é 1.000, o pagamento mínimo é 150 e você pagou só 500, os outros 500 vão vir de novo mês que vem com juros altíssimos. Tente pagar o valor integral da fatura. Crédito direto ao consumidor, CDC. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Você nunca ouviu falar nisso, mas com certeza você já fez isso. Exemplo, você vai hoje a uma loja de eletrônicos, compra uma televisão e vai pagar no carnezinho em 24 parcelas, 12 parcelas, 18 parcelas. Você está fazendo um CDC, um crédito direto ao consumidor. Normalmente esse produto é mais utilizado para carros, né? Talvez você tenha ouvido falar assim, eu fiz um CDC para comprar um carro. Mas quando você faz o financiamento para comprar bens, né, bens de consumo, por exemplo, televisão, eletroeletrônicos, coisas desse sentido, você na verdade está fazendo um CDC. A empresa está te vendendo o produto, quer dizer que ela está emprestando para você o dinheiro para você comprar o produto e você vai pagar a prazo. E qual é a grande característica? É um financiamento. E aí o próprio produto é garantia do negócio. Olha só. CDC, linha de crédito destinada a financiar a prestação de serviços e aquisição de bens duráveis com amortizações mensais fixas, já com os encargos envolvidos. Usualmente, na grande maioria das vezes, o que eu acabei de dizer, o próprio bem objeto do financiamento representa a garantia para o banco ou financeira em casos de inadimplência. Toma cuidado, você comprou o bem fazendo um CDC. Porém, se você não pagar, aquele bem é a garantia. A instituição financeira vai lá e toma o bem de você. Ou a loja de onde você comprou o bem, ele é a garantia. Se você não pagar, eles vão lá e tomam. Tenha certeza absoluta disso. Dica. Os exemplos mais importantes desse financiamento são os destinados à aquisição de veículos e bens eletrodomésticos. Ainda em relação ao CDC, vai mais algumas dicas. Devemos ficar atentos às propagandas que poderiam ser classificadas como semi-enganosas. O que eu chamo de propaganda semi-enganosa? Eu leio lá o anúncio. Valor do bem à vista. R$500. R$500. Ou 5 parcelas de 100. Quanto que dá 5 vezes 100? 500. Não, pera lá, deixa eu entender. A vista é 500. Ou 5 de 100. 5 vezes 100, 500.
Então a prazo é 500 e a vista é 500, vou comprar a prazo. Por que é uma propaganda semi-enganosa? Porque o cara não está te enganando. Não tem juros mesmo. Se é 500 à vista e 500 a prazo, não tem juros. Verdade, não tem juros. Mas aonde que está a enganação do negócio? A enganação do negócio está onde? Ó, a enganação está no superfaturamento do preço à vista. Ou seja, caso procuremos o produto anunciado em outra loja, possivelmente encontraremos um valor à vista mais barato. Aonde está a enganação dessa propaganda? É mentira que o bem custa 500 à vista. Se você for em outras lojas e procurar esse mesmo bem, você vai encontrar por menos de 500, principalmente se você tiver a grana na mão para pagar à vista. Então fique atento. Ó, se você programa a sua venda e tem a grana na mão para comprar, você pode barganhar preço. Sempre vai ter alguma empresa que, para não perder o cliente, vai querer fazer o preço do produto à vista. Certo ou errado? Certo. Cuidado, então, com propagandas semi-enganosas. Sempre é melhor comprar à vista, pois a compra pode ser efetuada sem o pagamento de juros. Se coloca no lugar de uma empresa, pensa. Estou com esse relógio, eu sou a empresa, vou vender para você esse relógio. Eu te entrego o relógio, você me dá o dinheiro. Morreu o negócio. Olha a diferença. Você vai comprar a prazo, eu te entrego o relógio, você fica me devendo. Eu não tive entrada no meu caixa e eu ainda corro o risco de você não me pagar. Como que eu posso cobrar desse produto o mesmo preço? Óbvio que quando vai haver uma venda a prazo, a empresa tem que embutir uma taxa de juros. Por quê? Porque ela tem um descasamento no caixa, ela não está recebendo o dinheiro que ela imaginou receber e, além de tudo, ela corre o risco de você não pagar. Então ela tem que cobrar juros. Então, tecnicamente falando, não existe, não tem como você vender sem juros. Partindo desse princípio, é sempre melhor comprar à vista. Um monte de gente fica fazendo conta, que é melhor, à vista ou a prazo? Chega no final, olha outra dica, vai chegando no final do ano, imagina que você tivesse no final do ano. Você tem que pagar o tal do IPTU. Aí tem o valor à vista e o valor parcelado. Aí tem reportagem na televisão, falando, vamos fazer o cálculo para ver se é melhor à vista ou melhor à prazo. Não precisa fazer cálculo nenhum. Sempre é melhor à vista, porque a empresa quer receber à vista. A partir do momento que ela não recebe à vista e ela vai protelar esse recebimento, ela vai cobrar juros. Senão ninguém paga à vista. E ela quer receber à vista, ela não quer receber a prazo. Porque daí ela não corre risco nenhum. Crédito imobiliário. A última ferramenta que eu vou apresentar. Trata-se de financiamento destinado à aquisição ou construção de imóveis residenciais amortizáveis em prestações mensais de longo prazo. Beleza, só a definição, sem dúvidas. Vamos ler juntos aqui, ó, enquanto eu tomo água. Para essa modalidade, há a necessidade de avalistas coobrigados e com potencialidades econômicas para assumir a dívida do cliente em caso de incapacidade de pagamento. O imóvel, objeto do financiamento, além do aval do avalista, constitui-se na garantia acessória para minimizar o risco. Então, beleza, definição do que é crédito imobiliário. Vamos a algumas dicas. Dicas do crédito imobiliário. Primeiro, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Eu fui gerente de banco, então sempre alguns clientes chegavam para mim, mas o que é o melhor? O que eu faço com o meu dinheiro? Não existe isso. Tudo tem um lado bom e o lado ruim. Você tem que conhecer as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento e aí, de acordo com as suas características, você optar entre uma ou outra. Vamos às vantagens de se fazer um crédito imobiliário ou de se adquirir um imóvel. Primeiro, valorização potencial, ó. Potencial. Não ache que é porque você comprou um imóvel que ele vai ser valorizado, que é 100% de chance de ser valorizado. Ah, mas o cara comprou por 100, depois vendeu por 200, o cara comprou 200, vendeu por 300, agora eu vou comprar por 300 e vender por 400. Não é uma verdade absoluta. Então tome cuidado com isso. A vantagem é a valorização potencial. Pode valorizar, não é certeza absoluta que vai ser valorizado. Outra coisa legal, nem tudo na vida é só dinheiro, tem a sensação psicológica. Então é legal você ter sua casa própria, você ter o seu ninho, que você sabe que não pode ser mandado embora, que não pode sair dali. Às vezes você tem uma casa alugada, o cara pede a casa, você tem que sair da casa. Não é sua, daquela sensação que não é sua. Então é legal psicologicamente ter um imóvel para te trazer o quê? Segurança. Essa é outra vantagem. O que mais?
reserva de valor. Não é que não entendi nada desse negócio de reserva de valor. Se tiver algum tipo de crise, como já houve, e o governo confiscar o dinheiro que está no banco, e não tem como confiscar a sua casa. Então, se você investiu a sua casa, você investiu o seu dinheiro em um imóvel, isso é uma reserva de valor. Então, o seu dinheiro não está no banco, ele está investido em algo concreto. Então, isso também é uma vantagem. Reserva de valor. E outra, se você financiar, né, fizer um crédito imobiliário, é muito melhor você destinar recursos para pagamento do crédito imobiliário do que você simplesmente pagar um aluguel. Então foram aí as vantagens. Mais uma vez, tem as desvantagens, né? Desvantagens, isso que você tem que estar atento. Quais são as desvantagens? Depreciação do imóvel com o passar do tempo. O imóvel vai ficando velho, então ele vai se depreciando. A casa da minha mãe tem taco. Um dia, quando minha mãe morrer, eu vou ter que vender a casa. Beleza? Beleza, mas a casa já está depreciada. Vou receber uma herança, tá? Mas a casa está depreciada, tem taco. Será que todo mundo vai querer taco? Hoje em dia usa-se piso frio. E outra coisa, o madeiramento está velho, as telhas estão velhas, então você tem que ter consciência. Você compra um imóvel, o imóvel vai ser depreciado com o passar do tempo, ele vai estragando. Qual outra? Achei. Baixa liquidez. Eu acho que para mim essa é uma grande desvantagem. Se eu pego hoje 500 mil e aplico num banco, amanhã, se eu quiser os 500 mil, eu resgato. Eu pego hoje e compro uma casa de 500 mil. E se eu quiser os 500 mil de volta, eu resgato esses 500 mil? Não, eu vou ter que anunciar a casa para vender. Você acha que você vende uma casa do dia para a noite? Só se você tiver muita sorte. Então, o grande problema de se adquirir um imóvel é que o seu dinheiro está preso. Não tem liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de transformar um bem em dinheiro vivo. Então, é difícil vender um imóvel. Casos de pessoas que demoram mais de um ano para vender o imóvel e mesmo assim não consegue. Só consegue vender se colocar um preço bem baixinho. O que mais? Possibilidade de confisco pela instituição financeira. Lembra que a gente está fazendo o quê? Um crédito imobiliário. Se você não pagar o seu crédito imobiliário, a casa é a garantia. Ela vai lá, né, a instituição financeira, e toma de você a casa. Outro risco. E por fim, aumento dos gastos com manutenção preventiva. Você tem desembolsos para dar manutenção na casa. E ainda outra que está relacionada, deixa eu até apagar aqui para ficar mais claro para você enxergar, está relacionada aqui, ó, com essa depreciação. A gente ainda poderia, uma palavra que começa com D também, possível desvalorização. Imagina se ao lado da sua casa, um terreno que nunca teve nada, eles constroem um cemitério. Beleza, se você não tem medo de alma penada, ótimo. Eu morro de medo de alma penada. Tenta imaginar qual é a chance de eu comprar um imóvel que fica ao lado de um cemitério, onde pode ter alma penada perambulando por dentro da minha casa. Eu não compraria nunca, meu, você é louco. Então você tem que ficar atento a isso daí. O imóvel que você comprou também pode desvalorizar. Fique atento. Com isso, então, finalizamos esse nosso mini curso, mas antes de efetivamente finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem final. Esse último slide mostra aqui, né, as principais obras que a gente utilizou para se basear nessa apresentação e queria contar uma historinha rápida para ficar na sua cabeça e efetivamente eu poder encerrar. Eu, como trabalho com finanças há muitos anos, você acaba se tornando uma pessoa às vezes meio fria. Você acaba ficando muito envolvido com números, esquece de outras coisas. Então vou contar uma historinha que aconteceu algum tempo atrás comigo, já há alguns anos, mas foi uma historinha que me marcou. Meu filho, na época, devia ter lá seus 4, 5 anos, mais ou menos, e chegou na época de férias. Época de férias, o que acontece? Como eu sou professor, ele é aluno, a gente fica de férias junto, mas eu tinha trabalho para fazer nas férias. Então, apesar de a gente estar de férias, eu encarei isso como uma coisa ruim. Nossa, tô ferrado. Tem um monte de trabalho para fazer nas férias e vou ter que cuidar do meu filho. Que horrível, né? Putz. Aí um dia ele falou assim, ô papai, vamos numa pracinha dar uma volta de bicicleta? Eu falei, putz, vou. O que eu fiz? Peguei, fui à pracinha perto da minha casa, e ele tem aquela bicicleta, lembra, com rodinha? E ele andando na bicicleta com rodinha, levei, né, o louco, eu no caso, o notebook, e fiquei lá na pracinha, coloquei, sentei naquele banco da praça, coloquei o notebook no meio, fiquei trabalhando, toda hora ele passava, ai papai, eu, e nem preocupado com ele. De repente, passou ao lado dele,
outro moleque de bicicleta, só que sem rodinha. Sem rodinha. Aí ele deu uma brecada, olhou pra mim e falou assim: nossa, pai, quando que eu vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Quem vai me ensinar? Eu olhei pra cara dele e falei assim: putz, tem que ser quem? Eu vou ter que ensinar ele a andar de bicicleta sem rodinha. Surgiu outro problema na minha vida. Eu, sem tempo, tenho que ensinar ele a andar de bicicleta sem rodinha. O que eu fiz? Eu fui a um parque que tem na minha cidade, tem um gramado imenso. Eu vou tirar as rodinhas da bicicleta. Falei assim, vamos tirar uma rodinha, vamos aprender já de uma vez, que eu não tenho tempo. Já arranquei as 2 rodinhas e já levei ele lá pro gramadão. O parque tem um gramadão imenso. E eu desesperado, né? Nossa, eu tenho um negócio para fazer e eu tenho que levar ele lá. Tá. Como você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta? Que eu imaginei. Peguei, segurei no banquinho de trás, coloquei ele e fui andando. Fui andando, soltando um pouquinho, segurando, soltando um pouquinho, segurando, soltando um pouquinho, segurando. E ele já começou a achar aquilo louco, né? Começou a achar aquilo legal. E eu já comecei a achar aquilo péssimo. Começou a me dar dor nas costas, começou a entrevar tudo. E eu fui indo, empurrando, achando aquilo um pesadelo, né? E aquele monte de coisa que eu tinha que fazer na minha cabeça, rodando. E eu indo, de repente, dei uma fisgada na minha costa. Eu falei, nossa, agora eu morri. E eu larguei. Na hora que eu larguei, eu falei, nossa, esqueci dele. Na hora que eu olhei, ele indo. Fez uma voltinha e voltou. Na hora que ele voltou, ele fez a curvinha e veio na minha direção. Tem coisas na vida da gente que a gente não esquece, né? E essa é uma das coisas que eu não esqueço. O sorriso que ele tinha na hora que ele veio na minha direção, né? Sorrindo, brecou e falou assim: aprendi a andar de bicicleta. Obrigado, papai. Ó, pode passar 1000 anos que eu nunca mais vou esquecer isso. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque é o seguinte, lógico, que você tem que estar preocupado em projetar seus gastos, projetar suas receitas, o que eu vou fazer aqui, o que eu investir lá, mas não se esqueça de dedicar tempo à sua vida, ao seu lazer e à sua família. Então eu espero que esses conceitos de orçamento familiar, né, com esse mini curso que eu apresentei para você, esses conceitos tenham ficado claros na sua cabeça e que efetivamente você comece a utilizá-los na sua vida. Obrigado pela atenção.